Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 3, tripla do dia, jogos filtrados para a próxima quarta-feira, dia 24 de janeiro, o ano é 2024. E antes de darmos início às nossas análises, pedir a gentileza de todos vocês para participar, colaborar, se inscrevendo, deixando o like, feedback, enfim, fortalecendo a caminhada e o nosso conteúdo. E se já é inscrito no canal Muita Bola Nessa Hora, no YouTube, TikTok, Instagram e agora novidade no Pauai, eu peço que não se esqueçam de deixar o feedback e aquele like. Se já é inscrito, continua fortalecendo. Se não é inscrito, se inscreve e fortalece, mas não esquece de deixar o joinha para que o YouTube possa assim estar recomendando o meu vídeo para as demais plataformas e pessoas, beleza pessoal? Então vamos dar início às nossas análises referente aos jogos filtrados para a próxima quarta-feira, dia 24, mas antes de começarmos, vamos fazer um rápido resumo no que de fato aconteceu hoje. Infelizmente, a equipe do Sport de Portugal, mesmo sendo o time com maior volume de jogo, criando oportunidades, probabilidades de fazer o gol, enfim, porcentagem, números muito positivos na partida, mas não tão competente para transformar a sua superioridade e favoritismo em gol. E aí sofreu o gol lá do Braga e acabou perdendo a partida, quebrou muita gente, até mesmo em quem entrou no mercado de ambas marcas ou no mais de um gol e meio, até mesmo na vitória, como eu acreditava, assim também, na vitória da equipe do Sport pela Copa de Portugal. Enfim, é o futebol, e se você não tem competência para transformar seu favoritismo em gols e consequentemente em vitória, você vai acabar sendo surpreendido pelo adversário, até porque o Braga não é nenhum time bobo. Infelizmente, não deu para bater a tripla do dia, faz parte ao futebol. Eu espero que todos vocês tenham compreensão de tudo isso, beleza pessoal? Então vamos para o que interessa. Jogos filtrados para a próxima quarta-feira, dia 24. Vamos dar início logo com o Campeonato Gaúcho, segunda rodada, às 7 horas da noite. A bola rola para Juventude Guarani de Bagé. Lembrando, na estreia do campeonato, Juventude venceu fora de casa a equipe do Santa Cruz pelo placar de 1-0. Para quem não se lembra, o Juventude foi o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, Série B do ano passado, O Vitória foi o campeão, obviamente. O Leão da Barra, o time por qual eu torço de coração, o único time do meu coração que realmente eu torço, beleza pessoal? Mas lembrando que lá na Europa, todo mundo sabe disso, quem me acompanha há muito tempo, que eu sou torcedor do Atlético de Madrid. Mas enfim, lá na Europa não faz nenhuma interferência aqui no cenário nacional, beleza pessoal? Então vamos lá. O Guarani de Bagé, foi derrotado pelo Ipiranga, também no início da competição. O Ipiranga conquistou um resultado importante, fora de casa, 2-1 para cima do Guarani de Bagé. Então o Guarani de Bagé vai tentar, quem sabe assim somar um ponto, se não puder vencer a equipe do Juventude fora de casa, que obviamente é favorito. Uma equipe que terminou muito bem a competição brasileira da Série B do ano passado, lembrando, segundo colocado, vale sempre lembrar isso. Um aproveitamento muito interessante na temporada 2023 e é também uma das equipes cotadas para fazer uma boa a ótima campanha pelo Campeonato Gaúcho desse ano, beleza pessoal? Está na elite do futebol nacional e é favorita por tudo aquilo que eu acabei de falar e até mesmo pela sua condição técnica e também pela sua tradição, além do melhor futebol, obviamente. O Juventude vai tentar arrancar a sua segunda vitória consecutiva. Agora joga em casa contra uma equipe que estreou sendo derrotada dentro dos seus domínios. Então, mais um motivo ainda para eu acreditar nessa vitória do Juventude amanhã, 7 horas da noite, Campeonato Gaúcho. O Juventude que está a 12 jogos invicto. A última derrota foi justamente pela Série B do ano passado, frente à equipe do Vila Nova de Goiás, pelo placar de 2-0, jogando em seus domínios. De lá para cá, a equipe não sabe o que é vencer. Os últimos 12 jogos em especial foram 6 vitórias e 6 empates. Marcou 17 gols, uma média positiva aí de mais de um gol pouca coisa por partida, e sofreu apenas 8. Não perde em casa há 8 jogos. 3 vitórias e 5 empates, marcou 10 gols e sofreu apenas 6. Então, um ataque interessante. Dentro de casa, exerce uma certa predominância diante dos seus adversários de menor qualidade em especial, e mais um motivo para eu acreditar nessa vitória do Juventude amanhã. Probabilidade de placar exato: Juventude 2, Guarani de Bagé 0, essa vitória no primeiro tempo também me agrada muito, e o mais de um gol e meio, beleza pessoal? Então pelo lado do Guarani de Bagé, desculpa, como eu acabei de falar, ele não vence há 4 jogos, além de ter estreado com derrota dentro de casa, não vence há 4 jogos, 1 vitória e 3 empates.
Fora de casa venceu apenas um jogo nos últimos 7, então mostra-se ser um péssimo visitante. Uma vitória, 5 empate e uma derrota. Marcou 6 gols e sofreu 6. Sem muito mimimi, sem muito blá blá blá. Juventude favorito, probabilidade de placar exato 2-0. Vitória no primeiro tempo, eu acredito também, tem muito valor. E o mar de 1,5 gols no bilhete. Agora vamos para a segunda análise do dia. Lembrando, quarta-feira, dia 24 de janeiro. Libertad do Paraguai. Segunda rodada, 8h30 da noite, a bola rola, enfrentando a equipe do Luquenho. O Libertad, que é o sexto colocado com apenas 1 ponto, recebe o Luquenho, que é o segundo com 3 pontos. Uma derrota nos últimos 20 jogos. O Libertad, que no ano passado conquistou o título inédito da Tríplice Coroa, né? A famosa triplete, como ele costuma falar. Conquistou a Copa do Paraguai, conquistou o torneio Apertura e o Clausura, inédito para a galeria de troféus da equipe do Libertad, que é uma das melhores, se não a melhor equipe do Paraguai na atualidade, devido a tudo que fez o ano passado, as conquistas e o bom momento da equipe. Para mim é favorita, vai somar pontos amanhã, em especial com a vitória, joga em casa, com todo respeito ao Luquenho. Não é jogo fácil, até porque o Luquenho nunca facilitou, entre aspas, a vida para o Libertad, mas eu acredito na probabilidade de placar exato, assim como no jogo do Juventude que eu acabei de analisar, 2-0 para o Libertad. O Libertad que tem 12 vitórias e 7 empates nos últimos 19 jogos, né? Apenas uma derrota, como eu acabei de falar, apenas uma derrota nos seus domínios em 9 jogos, sendo 6 vitórias, 2 empates, uma derrota. Marcou 21 gols, uma média positiva de 2 gols por próprio partido, um ataque interessante, um ataque over com números positivos, sofreu apenas 5, um setor defensivo também que me agrada muito, não é uma equipe que costuma sofrer muitos gols, ou melhor, sofre poucos gols. Confronto direto, está invicta há 18 jogos, não sabe o que é perder do Luquenho há 18 jogos, são 11 vitórias e 7 empates. A última derrota foi por 3-2 em casa. Só faltou agora eu lembrar aqui o ano, desculpa pessoal, mas a última derrota foi 3-2, né? Desculpa, perdão aqui que eu esqueci o ano aqui, mas enfim. Segue o jogo, a bola rola, a equipe do Luquenho que tem uma vitória nos últimos 6 jogos, uma vitória, 2 empates, 3 derrotas, jogos aleatórios, onde ela jogou tanto dentro como fora de casa, contra diversas equipes. Fora de casa, ela tem um aproveitamento ruim, não é um bom visitante, não costuma ser. Uma vitória nos últimos 9 jogos, marcou 5 gols e sofreu 7. Um ataque modesto, razoável, né? Um ataque não tão eficiente, contundente, né? A equipe sofreu 7 gols nos últimos 9 jogos, uma média negativa aí de 1 gol contra por partida. Nos últimos 6 jogos em casa, o 2-0 aconteceu 3 vezes no que diz respeito ao confronto direto. 3 vezes o 2-0 aconteceu nesses últimos 6 jogos, nesse confronto direto. Então, mais um motivo ainda para eu acreditar nessa probabilidade de placar exato. Para quem gosta de números de estatística, vale sempre ressaltar que esse foi o placar que mais aconteceu nos últimos 6 jogos entre Libertad do Paraguai e Luquenho. 2-0, probabilidade de placar exato ou mais de 1,5 gols no bilhete, para mim também tem muito valor. Vitória no primeiro tempo eu não indico, né? Até porque é início de competição, então a gente tem que ser um pouco mais cauteloso e o adversário aqui não é nenhum adversário bobo, mas o Libertad ainda assim é favorito. Agora, para fechar a tripla do dia, vamos direto para a Liga Mexicana, rodada 4, 10 horas da noite, a bola rola para Monterrey, líder com 6 pontos, enfrentando o Querétaro, que é o 13º com apenas 1 ponto. Aqui também não tem segredo, Monterrey favorito. Probabilidade de placar exato, eu vou colocar novamente o 2-0, porque eu acredito nessa possibilidade. Essa vitória também no primeiro tempo me agrada muito e um mar de 1,5 gols. Uma derrota com o mandante nos últimos 8 jogos. Essa situação de momento da equipe do Monterrey, 6 vitórias, 1 empate, uma derrota, marcou 18 gols, uma média positiva aí que chega a 2 gols por próprio partido e uma média negativa de 1, já que sofreu 7. Já a equipe do Querétaro, uma vitória apenas nos últimos 7 jogos. São 3 empates e 3 derrotas. Fora de casa, 8 jogos, 3 vitórias e 5 derrotas. Marcou 8 gols e sofreu 18, uma média positiva de 1, uma média negativa de 2. Confronto direto, 10 jogos, 5 vitórias do Monterrey, 3 derrotas e 2 empates. Teve um aproveitamento bem melhor do que o seu adversário. O 2-1 foi o placar que mais se repetiu. Isso aconteceu nos últimos 5 jogos, ou melhor, 5 vezes nos últimos 10 jogos. 2-1 foi o placar que mais predominou, hein? 3 a favor do Monterrey e 2 a favor do Querétaro. Então, para quem gosta de números estatísticos, é um pouco supersticioso,
vale sempre estar colocando essa observação aqui que o placar que mais se repetiu nos últimos 10 jogos foi o 2-1. Confronto direto, agora na situação de mandante, a equipe do Monterrey nos últimos 7 jogos venceu 5 vezes, perdeu 1, empatou 1. Marcou 11 gols, sofreu 5, a média positiva de 2 e negativa de 1. Favorito, aqui não tem muito segredo, independente do que venha acontecer, mas aqui a gente não pode, inventar história. Monterrey favorito contra o Querétaro, probabilidade para cair exato 2-0, dá para formatar aí uma tripla exata também. O Libertad favorito contra o Luquenho, probabilidade para cair exato 2-0, e o Juventude, do Rio Grande do Sul, favorito contra o Guarani de Bagé, probabilidade para cair exato 2-0 também. Tripla do dia, uma boa sorte a todos, uma boa noite e que a gente tenha uma quarta-feira muito melhor do que foi a terça-feira, véspera de feriado na capital paulista, sexta-feira aniversário da cidade, enfim, isso é o que eu tenho que passar para vocês aí. Muitos jogos amanhã, jogos interessantes, jogos de valor, mas a tripla do dia eu resolvi selecionar essas 3 partidas aqui porque me identifico, porque gosto dos jogos, gosto do momento das equipes e de tudo que elas puderam passar para mim aqui em termos de informação diante daquilo que eu pude colher. Beleza, pessoal? Tripla do dia, Monterrey, Juventude e Libertad do Paraguai. Além da tripla do dia, no final do vídeo vocês também poderão assistir, e filtrar aquilo que você julga de melhor. Formatei tripla exata, quádrupla exata, quíntupla exata, tripla promissora, enfim, o top 5. Entradas interessantes, jogos de valor. Beleza, pessoal? Uma boa noite a todos e até a próxima.